Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, nesta manhã do estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Parque São Mateus, nós queremos dar uma palavra de boas-vindas a todos e que Deus possa abençoar vocês todos nesta hora de meditação bíblica. Nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos buscar a presença de Deus nesta hora, para esta hora de estudo da Bíblia. Nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e queremos, Senhor, agradecer por esta oportunidade, que a Tua palavra sendo explicada possa estar no coração de cada pessoa aqui nesta manhã e servindo para a meditação de todo dia, e na nossa vida possamos estar colocando em prática aquilo que o Senhor Jesus ensinou e deu prova para todos nós. Que o Senhor possa estar abrindo os corações e as mentes nesta hora para entender a Tua palavra. Amém. Nós queremos agora ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele escreveu, capítulo 2, o versículo de 1 até o número 11. E nós lemos o seguinte: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo São Paulo está aqui falando a respeito de Jesus Cristo, que veio ao mundo enviado pelo Pai para uma missão muito especial. Ele fala que Jesus é Deus, estava junto do Pai, estava junto de Deus, mas esvaziou-se dessa posição e deixou a sua condição lá, de Deus na sua glória, totalmente ao lado do Pai, e veio ao mundo. Deixou a sua forma divina e veio tomar a forma humana. E aqui na terra, entre os homens, ele tomou a imagem humana e passou a viver semelhante aos homens, isentando-se somente no pecado, que ele não pecou, mas veio para sofrer as nossas dores, para se identificar conosco, para, com o Senhor, viver e nos levar para junto dele como pessoas
que, deixando o pecado, confiou nele e abriu o coração para Jesus Cristo e passou a viver na sua presença. Pois bem, a nossa lição nesta manhã tem o título de engajamento solidário. O que Jesus fez espontaneamente, solidariamente por nós, pelo ser humano, pela humanidade que estava perdida e sofrendo as dificuldades muitas desta vida. E nós temos aqui, por exemplo, a ideia de um coração solidário. A vida colocada inteiramente para fazer o bem, para estar junto do próximo. É inerente à verdadeira fé em Jesus, a escolha do cristão. Ele escolhe viver uma vida que vai fazer bem ao próximo. Perceberemos aqui nesta lição que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença ou impiedade. Há, sim, espaço apenas para uma legítima atitude agregadora de unir, que é não egoísta, mas sim, acima de tudo, é empática. Pois bem, não são necessários discursos de natureza política e também ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de vivermos para servir, colocando-nos à disposição, aquela disposição que houve em Cristo, de deixar a sua glória e vir para o mundo tomando a forma de homem. A palavra de Deus em Filipenses 2:5, nós já lemos, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, vamos procurar aqui nesta manhã entender Jesus em seu majestoso ato solidário. Ele se colocou inteiramente à disposição do ser humano pecador, perdido. O que motivou Jesus a fazer isto? Contra o que lutava? De que maneira Jesus fez? Pois bem, nós vamos ter, por alguns momentos, esta meditação. A primeira parte é a motivação. O que motivou Jesus a uma ação solidária? O texto que nós lemos diz que foi por amor. O amor do Senhor para com a sua criatura perdida. Precisava da salvação. Deus já havia prometido o Salvador, que viria para buscar as almas perdidas. E esse, escolhido pelo Pai, foi o próprio Filho, Jesus. E ele veio nesta ação solidária para se identificar com o ser humano, no seu sofrimento, nos seus pecados, nas suas dores, e então demonstrar o amor. A palavra de Deus, em muitos textos, nos fala diretamente sobre o amor. E o versículo principal, o de ouro da Bíblia, é esse: Deus amou o mundo. E amou de uma maneira tão grande que deu o seu Filho para vir para salvar, para perdoar. E aquele que crê em Jesus e o aceita como Salvador, não perece, mas tem adquirido a vida eterna. Pois bem, meus queridos, pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o modelo da sua convivência social. A convivência social do homem era muito aberta, muito livre, à vontade. Mas estamos vivendo numa época muito difícil, que há necessidade de uma mudança, de novos modelos da vida social.
é algo que vai além dos hábitos de uma higiene, por exemplo. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e, pelo isolamento, descobrimos a carência que temos da nossa convivência social. Estamos vivendo numa época muito difícil e vamos verificar que realmente é necessário de uma tomada de posição. Estamos diante de uma pandemia, o coronavírus, que está ceifando vidas e não somente aqui no nosso país, mas em quase todos os países do mundo, sofrendo as consequências deste vírus, desta pandemia. E nós vamos ouvir, sempre temos ouvido, por que é necessário se isolar? Por quê? Muita gente tem feito esta pergunta. Tem havido debate público e se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. É fundamental o isolamento social ou é exagero das autoridades? O que nós vemos aqui, entretanto, para o propósito da nossa reflexão, saber quem tem a razão ou não. O que nós temos aqui agora como relevante é saber o que nós precisamos fazer para que estejamos seguros. E por isso nós temos aqui a figura de Jesus com a sua ação solidária. Vamos ver que esse amor de Jesus Cristo precisa ser capaz de superar as nossas divergências ideológicas e de se preocupar apenas com a preservação de quem se ama. Jesus não veio para discutir ideologias, não veio discutir religião, mas veio trazer a paz, o amor, a alegria, o perdão para todas as pessoas. Pois bem, mesmo que se possa considerar esse princípio de isolar-se um exagero, não seria melhor errar por cuidar demais ou errar por cuidar de menos, por expor demais? O que nós vemos é que há uma necessidade de buscar a preservação daquele a quem nós amamos, do seu sofrimento e de uma consequente morte por causa do exagero, muitas vezes, em pensamentos próprios. Pois bem, por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Ele veio sujeitar-se àquilo tudo que acontecia entre os homens e que os homens sofriam. A Bíblia diz que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que ele deveria se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo assim a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Vejam o ato extraordinário de Jesus. Amor inigualável, mas desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de confronto para o lugar de serviço, de servir da maneira que for necessária. É o amor que nos leva a isto. Não discutir o porquê, mas fazer aquilo que é necessário. É necessário ao bem que desejamos ao nosso próximo. Esse é o genuíno amor de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos,
dizendo que ninguém deve dever coisa alguma a não ser o amor, que o amor deve estar presente na vida de todas as pessoas. O amor deve estar presente no coração daquele que ama, daquele que quer fazer o bem, daquele que tem em sua mente o amor de Deus em Cristo Jesus. Pois bem, a segunda parte da nossa lição, do nosso estudo, é o contexto da ação solidária de Jesus Cristo. Aqui nós temos diante de nós o motivo, o contexto desta ação seria a morte iminente. A pessoa está na iminência de morrer por causa do vírus, o coronavírus. Estamos diante da proliferação, e poderíamos dizer em escala mundial, de um vírus para o qual não temos uma vacina que seja eficiente. Não existe um remédio para isso, para esta cura. Essa essência de resposta eficiente para impedir a propagação e a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, estão os cientistas tentando descobrir, os grandes e famosos laboratórios do mundo estão tentando descobrir a vacina, estão fazendo testes, mas por enquanto ainda não se pode dizer que a humanidade será imunizada, a população, e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. Vamos estar nos colocando diante do Senhor, porque Ele é o provedor de todas as coisas, e Ele pode prover para todas as pessoas esta solução para estar livre do vírus. Mas o isolamento social é para preservação, para manutenção da saúde, para a sobrevivência. A questão que perpassa todo esse tema é a luta contra a morte pela vida. É o que nos leva a tomar posições a nosso favor e a favor do nosso próximo. E é isso que Jesus fez, deixou lá o seu reino de glória e veio aqui amar, mostrar o seu amor, mostrar o que ele precisava fazer e o que nós devemos fazer. Portanto, nós temos aqui, em especial, aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o conceito ou o contexto no qual estaremos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Infelizmente, muitos já morreram e muitos estão morrendo diariamente. Precisamos de uma busca sincera, de um momento de extrema busca do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, para que sejamos em breve livres desse vírus. Pois bem, nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. Nós lutamos contra o vírus do pecado que contamina, que condena, e os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte deste grupo de risco. Todos nós, o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus deu o seu Filho para que através dele pudéssemos escapar da morte e ter a vida e a vida eterna. Mais agravada por se tratar de condenação eterna é a situação da humanidade de um modo geral. O salmista traduz com perfeição e angústia
trazida pela iminência da morte. Quem pode viver e não ver a morte? É uma pergunta. Quem pode livrar-se do poder da sepultura? Está isso lá no livro dos Salmos, na Bíblia, Salmo 89, 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se, de certa forma, exultante, uma alegria diferente. Quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, esse que desceu do céu à terra para se entregar por nós. Meus queridos, nós temos como que uma reviravolta radical de condenados pelo pecado para libertos. Isto foi proporcionado por Jesus em seu gesto de amor. É com esse amor que confrontamos as diversas fases da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor, o amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Bem, nós temos o terceiro ponto aqui da nossa meditação, do nosso estudo. A ação solidária envolve muitas vezes um alto sacrifício. Nós temos aqui, por exemplo, no episódio narrado na Bíblia, lá pelo evangelista Lucas, o episódio da viúva pobre. Observamos uma senhora viúva fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito pouco, ou fazia do seu pouco muito. O texto está assim narrado pelo evangelista Lucas. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Que coisa! Aqui nós encontramos uma lição muito especial. Através desse episódio que Jesus ensina em seu universo, a efetividade não está relacionada ao quantitativo, mas ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas a ofertas miseráveis em quantidade, mas moralmente imensuráveis. Daí a pergunta inicial deste tópico ser: o quanto estamos dispostos a dar? E sim, o que estamos dispostos a dar. Não significa o valor material, mas a maneira como nós estamos dando, a maneira como nós estamos fazendo. A nossa ação solidária não é pelo valor, mas assim pela maneira como nós abrimos o nosso coração. E aí nós temos como espelho o amor de Deus. Pois bem, quando pensamos na pandemia, lavando as mãos, desinfetando,
preparando, é necessário? É necessário usar máscara em todo lugar público? Cumprimentando as pessoas de longe, é necessário isso? Evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Pois bem, meus queridos, essas e outras perguntas partem do ponto de vista da quantidade. O quanto fazer ou não fazer será suficiente. Nesse campo haverá divergências. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao alcance da pessoa. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível. Porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer alguma coisa por alguém que lhe queremos preservar. Qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, isso devemos fazer, não olhando as dificuldades. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do nosso próximo. Mesmo que nossas ações possam parecer inócuas, não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem o meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Pois bem, nós temos aqui um exemplo para as igrejas de hoje, para os servos do Senhor Jesus, o exemplo da igreja primitiva, a primeira igreja lá em Jerusalém, organizada com os primeiros cristãos, os apóstolos, e Jesus, aquele que declarou que ele edificaria a sua igreja. Nós estamos vendo aqui que descobrimos muito de nós mesmos nesta pandemia. Quanto gostamos de ficar ou sair de casa? O quanto precisamos do contato físico e quanto nos faz falta a liberdade. É muito didático isto para nós percebermos que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo por um bem comum. Coletivamente, a ação solidária vai ser realizada pela igreja em benefício de um bem comum, de alguém, de uma comunidade que está precisando urgentemente do socorro. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível para que todos sejam beneficiados. Pois bem, a igreja primitiva demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva. Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 44, o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens
e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Aí está o texto. Pois bem, em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, não faltou ação coletiva, a ação solidária, para lhes suprir as necessidades. A Igreja Solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Pois bem, esse comportamento da igreja não é uma ação sem comunicação. A igreja reproduz fielmente a ação de Jesus. Essa ação que se fez como um de nós para, em nosso meio, agir pela salvação de todos. Jesus cuidou de toda sorte de mazela, com a mesma predisposição, sem medir esforços, pois ele veio, como sendo Deus em forma de homem, veio para sofrer, para salvar, para perdoar, para ensinar, para curar, e veio para dar a sua vida em resgate de todos os que viessem a crer nele. E nós temos diante de nós a palavra de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida. Ele espera que cada pessoa, em cada família, em todo o tempo, agora, nessa hora de sofrimento, quanto ao vírus, quanto à pandemia que está espalhando-se novamente em outros países. O nosso país está sofrendo muito. Quantas pessoas diariamente estão morrendo? Esperamos a cura, esperamos o encerramento desta atividade do vírus. Nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, e Jesus Cristo está entre nós, como Senhor da vida, estendendo as suas mãos. E ele disse antes de subir aos céus: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Encerrando o nosso estudo, eu espero que cada ouvinte, cada irmão, tenha tirado alguma lição para a sua vida prática, como crente em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, para ir ao encontro de uma alma perdida, de um próximo que está precisando da nossa ação, a ação solidária, para atender as suas necessidades, para suprir as suas carências e, inclusive, levar a Jesus Cristo, conhecendo a Jesus, aceitando a Jesus, confessando seus pecados e vivendo uma nova vida. Para encerrar, portanto, eu quero deixar 4 pensamentos para os ouvintes. O primeiro: o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. O amor, acima de tudo, não está nas ideias e nem nas ideologias. O amor está no coração. Segundo, a luta comum a todos nós é pela preservação da vida. Contra qualquer expressão de morte, nós corremos em busca de preservar a vida. E Jesus veio para isto. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. E, finalmente, a igreja
é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe o seu lar, e você possa viver muitos anos com Cristo Jesus no seu coração, como um salvo, amado por Deus, amado por Jesus Cristo, e que ama o seu próximo. Amém.